Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com o Sindicato Petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai falar de Covid longa. É um termo que ainda não está muito popularizado, mas a gente vai destrinchar aí o que é isso, mas principalmente de uma pesquisa que a Fiocruz está realizando, juntamente com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Macaé e os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense e a FUP. Então, a gente vai entender um pouco por que os trabalhadores de offshore são o foco dessa pesquisa, né? Será que eles tiveram mais Covid? Será que eles estão mais propensos a ter sintomas prolongados? Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso e vamos tentar entender também por que essa pesquisa é importante, né? Obviamente, tem uma coisa muito clara. Primeiro, porque precisa ter estudo, né? A Covid é uma coisa muito nova, o que ela provoca no nosso organismo, o tempo de duração desses sintomas, sequelas, etc., ainda é muito novo, precisa de bastante estudo, e é muito bacana que isso esteja sendo feito voltado para a área da saúde do trabalhador, porque muito possivelmente, né, vai chegar um tempo que a Covid vai ser entendida como uma doença do trabalho. Então, para isso, eu convidei o diretor de saúde do Sindipetro NF, o Alexandre Vieira. Tudo bem, Alexandre? Venha para cá. Bem-vindo. Olá, Tudo bem? olá, tudo bem? Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sou Alexandre, faço parte aqui da direção do Sindipetro Norte Fluminense, representando aqui os petroleiros e petroleiras aqui da região. Muito bem. E no sindicato é o Alexandre que trata, né, dessas questões da saúde do trabalhador. Então, por isso que ele está nesse bate-papo, porque ele está acompanhando muito de perto, né, contribuindo aí com essa pesquisa da Fiocruz. A gente também chamou duas pesquisadoras da Fiocruz, um braço da Fiocruz, né, um centro de estudos, que é a Rita de Cássia Oliveira Costa Matos. Cadê a Rita? Oi, Rita. Muito prazer, bem-vinda. Prazer, Maria. O prazer é meu de estar aqui. Vamos ter a oportunidade única de estar discutindo um problema tão importante no campo da saúde do trabalhador. Obrigada Muito pelo bem. convite. Ah, que bom. Deixa eu apresentar a Rita direito. Gente, a Rita é farmacêutica, né? Ela tem graduação em farmácia industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma especialização em farmacocinética e farmacometria e farmácia hospitalar também na UFRJ, doutorado em biologia celular e molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz, tecnologista sênior da Fundação Oswaldo Cruz, na área da saúde coletiva, tem uma ênfase em toxicologia ocupacional e ambiental. E hoje ela é coordenadora do Centro de Estudos de Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana, o CTH, que é este braço que eu falei da Fiocruz, e ela coordena esse projeto que a gente vai discutir hoje, que é o projeto Rede de Trabalhadores e Covid. A outra pesquisadora, que é uma bióloga, cadê a Liliane Teixeira? Boa tarde. Bem-vinda, Lili. Tudo bem? Boa Pro, tarde. Rita, Alexandre. Obrigada, viu, meninas, por aceitar esse convite. Deixa eu apresentar a Liliane para vocês. A Liliane é bióloga, como eu falei, né? Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Mackenzie. Tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em saúde ambiental na área de saúde do trabalhador pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E ela é vice-coordenadora de pesquisa também do Centro de Estudos de Saúde Trabalhador e Ecologia Humana e coordenadora desse projeto da Rede de Trabalhadores e Covid-19. Liliane, eu queria conversar com vocês três, porque eu estava hoje fazendo almoço e me lembrando, quando eu era adolescente, eu nasci em Santos, né? Vivi na Baixada Santista há um tempão, depois saí para ir para a USP, enfim, morar em São Paulo, estou de volta aqui. Quando eu era adolescente, eu participei como pesquisadora,
fazendo entrevista com trabalhadores para a Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu trabalhava exatamente em Cubatão, entrevistando trabalhadores da siderurgia. Cubatão é um centro, né? Polo petroquímico e siderúrgico. Na época, aqueles trabalhadores com coque, trabalhadores da siderurgia, assim, foi um dos impactos maiores, talvez, que me levou a ser quem eu sou como um sujeito social, porque eu vivia, né, adolescente no começo da década de 80, Cubatão era visto como Vale da Morte, porque você não tinha nenhum cuidado ambiental. Havia casos gravíssimos de criança com anencefalia, né, bebês que nasciam anencefálicos. E eu me lembro do impacto para mim, que era conversar com esses trabalhadores, e eram entrevistas longas. Eu ia, passava um tempo, eu voltava, entrevistava de novo, tal. Teve um dia, e aí você vai, né, como pesquisador, mesmo sendo mirim no meu caso, você vai se envolvendo, né, com as histórias das pessoas, dos trabalhadores. E um deles morreu no processo, morreu porque já estava tão contaminado que faleceu. E aí eu bati para fazer a última entrevista, ele tinha morrido. Eu sentei na calçada e chorei, era muito forte para uma adolescente passar por esse processo. Então, eu queria contar essa história porque, primeiro, para começar, o que a gente vai estudar aqui, né? Porque o que vocês fazem é um trabalho profundamente útil, porque o trabalhador nesse país, ele já perdeu tanto direito, ele já é tão atacado, né? E a saúde do trabalhador, especialmente pós-reforma trabalhista, que você arrancou um monte de direitos, ela anda bastante prejudicada e precisa ter mais pesquisa, a gente precisa dedicar mais tempo, né, para tentar recuperar o direito e criar de verdade ambientes favoráveis à saúde do trabalhador. Então, com esse introito, eu queria, já que nosso tema é Covid longa, pode ser a Rita ou pode ser a Liliane, eu queria que vocês explicassem para as pessoas o que é, afinal, a Covid longa, né? Quanto tempo ela dura? Eu posso dizer que é uma sequela da Covid, ou sequelas da Covid, ou não é isso? Como é que estão os estudos em relação ao Covid longa? Pode ser Rita ou Liliane. Quem quer começar? Então vai, Liliane. Parece uma dupla caipira, né? Parece. Eu acho melhor eu começar e depois a Rita, porque aí vai abrindo, né, a Covid longa e as relações com o trabalho. Então, acho que eu começo, depois Rita vai dando continuidade. Eu vou colocar, vocês podem colocar até o slide para mim? Bota na tela, Tati. Tá. Então, assim, esse slide a gente vai passar de um lado para o outro, dependendo da direção da entrevista, né? Então, mas para vocês entenderem, existem diversos conceitos de Covid longa, tá? A gente utiliza o da OMS porque parece que isso pode mudar, né? Como tudo relacionado à Covid longa é muito novo, então a gente sempre toma esse cuidado de falar, eu acho que eu estou seguindo o caminho certo. A gente acha que esse é o conceito mais abrangente e que foi feito com muito cuidado. A metodologia de pesquisa para chegar ao próprio conceito é bem robusta, tá? Então, qual é a definição? Você tem dois grandes grupos de Covid longa, né? Você tem o que é chamado de sintomas persistentes da Covid, que vão ser esses sinais e sintomas de Covid que duram de 4 a 12 semanas. Então, entre 1 mês e 3 meses, você tem esses sintomas, após aquele quadro agudo, e você tem a síndrome pós-Covid. Vão ser esses sinais e sintomas que se desenvolvem durante isso já pode iniciar com a Covid, né, no quadro agudo, e isso pode persistir. Isso normalmente vai persistir por mais de 12 meses e não são explicados por diagnósticos alternativos, tá? Então, o que significa isso?
são quadros. Hoje em dia já estão dizendo, já tem estudos mostrando quase 2 anos. Por que era um ano? Porque os estudos só tinham ainda uma duração de 1 ano. Então, agora eles já estão mostrando que existem quadros com uma duração muito maior. Tá? E o que significa isso? Aqui, o lado direito dessa figura está mostrando o quadro agudo. Né? Então, você tem contato com o vírus, vai ter lá um quadro agudo que você pode sarar ou não, ou esse quadro pode persistir e aí você pode ter diversas consequências. O principal é a fadiga. Hoje em dia, a fadiga tem a maior abrangência nos casos de Covid longa. Tá? Depois, são as queixas respiratórias, que isso ainda tem a relação com o quadro de Covid, né? Covid-19, só que normalmente são pessoas que ficaram hospitalizadas, ficaram na UTI, precisaram de uma respiração mecânica, tá? Então, esse é um outro grupo. Os quadros de saúde mental, então, ansiedade, depressão, problemas relacionados ao sono, quadros de problemas cognitivos, então, o que a gente chama a pessoa não consegue clarear os pensamentos, né? Muito esquecimento, também é um grupo muito grande. Os quadros cardíacos, né? Então, palpitações, dores no peito e outros quadros relacionados a doenças cardíacas, principalmente, por exemplo, tromboses. Depois já começa perda de cabelo, que é um grupo menor, e doenças relacionadas aos rins ou à filtração, tá? Então, eu acho que esses são os principais grupos. Claro que a pessoa pode ter a Covid longa e ter vários desses quadros, normalmente não é só um. Às vezes você vê a pessoa com um quadro de uma dermatite, a queda do cabelo, ou uma coceira que não tinha antes. Então, pode ser um quadro novo, mas pode ser um quadro antigo e que exacerbou. Então, hoje em dia, ela tem uma situação pior do que era antes da Covid-19. Entendi. Podemos tirar da tela para ver vocês de novo? Excelente. E aí, eu queria. Bom, então entendi. Minha mãe, por exemplo, que ela acha que teve Covid, mas na época a gente não conseguia testar, porque foi no começo. E ela sempre fala que ela sente um gosto muito ruim na boca e ela não sente mais. Está relacionada ao olfato e ao paladar. E ela atribui isso a uma Covid que ela acha que teve, porque ela teve um período que ela ficou mal, como se fosse uma gripe muito forte, enfim. Então, eu vejo várias pessoas relatando, por exemplo, essa coisa do esquecer. Então, trabalhadores, assim, advogados, que têm uma linguagem própria, esquecem termos específicos que usa todo dia. Ou coisas mais perigosas, eu já vi gente que está dirigindo e daí, de repente, fica perdido, não sabe o que está fazendo ali, naquele lugar. É uma coisa assustadora. Até procedimentos no trabalho, né? Ele não sabe mais o que ele tem que fazer, qual que é a própria sequência, a próxima sequência, né? Também. Sim, e isso com uma persistência, como você disse, duradoura, não mais de 4 a 12 semanas. Tem gente com isso já há 2, 3 anos, né? Porque pegou Covid lá no início. Então, eu quero agora que o Alexandre explique um pouco, Alexandre, porque vocês estão em parceria com a Liliane e a Rita nessa pesquisa, né? Mais o Ministério Público, mais a Prefeitura de Macaé e a FUP. Queria que você explicasse por que os trabalhadores de offshore, como é que começou essa luta? E qual o indício que vocês tiveram? Não, nós precisamos atuar aqui, que a coisa está ficando complicada com os trabalhadores de offshore. Porque, gente, só o recorte dessa pesquisa, que a Liliane e a Rita vão contar para a gente, são os trabalhadores que trabalham na perfuração de poços de petróleo, né? Que a gente chama de trabalhadores de offshore. Então, eles ficam muito tempo embarcados,
a forma como eles chegam no trabalho é de avião, né? Eles vão para como é que eles se deslocam, quanto tempo eles ficam, enfim. Quais são as especificidades, Alexandre, desse trabalho? E por que vocês começaram, então, como é que chegou, né? Como é que a Fiocruz bateu na porta e falou, vai ser vocês que a gente vai estudar? Não, então, os trabalhadores, né, do petróleo, né, os petroleiros, assim chamados, que não é só o pessoal da perfuração, né, tem a perfuração, né, que é uma parte, né, da exploração, mas também o pessoal, as plataformas também produzem, né, e também transportam o óleo, e tem o pessoal das refinarias também que fazem o refino. Todos eles são serviços essenciais, né, porque a ambulância, as aeronaves, né, que os embarques são feitos de helicóptero, né, tudo isso funciona com petróleo, né. E ainda tem hoje a discussão, né, se o que é mais ambientalmente correto, né, se é o petróleo ou se é a bateria, só que para produzir a bateria você gasta um monte de petróleo, um monte de minério, então tem essa outra discussão aí que é muito interessante em voga. E esses serviços essenciais, né, da mesma maneira que os médicos estavam atuando, né, obviamente muito mais na linha de frente, muito mais expostos que o petroleiro e a petroleira, os petroleiros e petroleiras também estavam na linha de frente, também não pararam, eles continuaram a embarcar, continuaram a ir às plataformas, e a gente estava, infelizmente, né, no governo do inominável, que era contra a ciência, né? Então foi uma batalha muito dura, né? A gente inicialmente, né, começou, né, com o nosso assistente, né, a gente tem um médico do trabalho, né, que faz assessoria para a gente, que é o Dr. Ricardo Garcia. Ele fez laudos e mais laudos, e a Petrobras continuava do mesmo jeito. Só para você ter ideia, a gente pedia máscara, né, a máscara de pano mesmo, né, na época, lá no começo da pandemia, e ela falava que não vamos usar máscara para não causar pânico, né? Essa era a onda de quem estava governando a Petrobras. E aí a gente pegou e começou a fazer máscara e distribuir. Aí, qual foi a primeira ação da Petrobras? Chegar e entrar numa ação na justiça para que o sindicato parasse de distribuir máscara. Essa foi a primeira ação na pandemia da Petrobras. E teve a questão da testagem, o tipo de testagem, né, toda a questão da proteção dos trabalhadores de máscara, a qualidade da máscara, o tipo de máscara, e aí a gente começou a buscar ajudas, né, que aí é o Ministério Público, a Secretaria do Trabalho, a gente conseguiu, né, através deles, chegar na Fiocruz, e aí a gente começou a fazer esse trabalho conjunto, né, e o petroleiro, mesmo com isso tudo, mesmo quando a gente conseguiu ter máscara de qualidade, quando a gente conseguiu ter a testagem, né, sendo feita previamente, quando a gente conseguiu que a testagem a bordo fosse iniciada antes, né, já a bordo das plataformas, sem que precisasse descer, mesmo assim, ele, em relação à população em geral, os índices de contaminação era muito grande. Por quê? Porque o petroleiro tem uma característica, né, já caminhando aqui para encerrar essa fala, é que ele vem do Brasil todo. A gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, inclusive do exterior, né? Teve colegas que cortaram dobrado, por quê? Porque um está na Espanha, o outro estava nos Estados Unidos, não estava tendo voo, ai meu Deus, como é que eu vou trabalhar se eu não consigo passar a fronteira? Né? Então, assim, a gente teve muita dificuldade, muita exposição, e infelizmente ainda o cenário não mudou em relação ao diálogo com a proteção da Covid, com o trabalhador e trabalhadora petroleiro, e aí eu falo em relação à Petrobras, onde hoje, né, a gente, há 2 meses atrás, pediu uma nota técnica da Fiocruz para uma coisa que parece muito óbvia, que é um helicóptero onde tem 18 pessoas, né, um coladinho no outro, você está transportando o pessoal com
suspeita de Covid no mesmo aeronave, no mesmo transporte do pessoal sem suspeita de Covid. Então, assim, infelizmente, a gente ainda não evoluiu, né, nessa empresa, mesmo com o governo já não é mais do inominável, mas ainda assim temos ainda algumas dificuldades, mas temos aí também parceiros do alto gabarito aí para ajudar a gente nesse embate. Tá legal. Rita, vem para essa conversa. O Alexandre explicou um pouquinho a situação dos trabalhadores petroleiros em offshore, em plataforma. E aí, vocês iniciaram esse estudo em março deste ano, é isso? Sim. Qual fase está o projeto? Eu queria... não sei, a Lili acho que acabou não apresentando o projeto todo, né? Não, por isso que eu te trouxe você para a roda. Eu quero que vocês digam as fases do projeto, o que já foi, porque eu sei que começou em março de 2023, porque daí o Alexandre mostra que, além da barbárie que a gente viveu em 2020, 2021 e 2022, né? Sem protocolo de segurança, com a brigaiada que foi com o governo do Bolsonaro, que era um governo que negava, né, e queria, na verdade, para além de negar a ciência, a tese do Bolsonaro era a imunidade de rebanho. Então, ele estimulava o contágio, né? É absurdo, atrasou a vacina, etc. Tal. Só que agora a gente está numa situação que, boa parte, graças a Deus, a gente não está mais com esse inelegível. A gente já tem vacina para todo mundo, né? Já estamos na bivalente, já está na 4ª dose. Mas, assim, por exemplo, o Alexandre falando, por que no transporte dos helicópteros para a plataforma não é obrigatório o uso de máscara? Isso deveria ser um protocolo, né? Por que tirou? Tudo bem que a Covid, mesmo com a máscara, a gente pode ter, mas diminui o contágio. Então, assim, eu queria que vocês começassem a explicar o projeto, que fase que ele está, né? Quantas fases eles têm, e, se possível, qual o universo desses trabalhadores, quantos trabalhadores vocês estão investigando e o que vocês chegaram. Então, assim, agora é para a gente falar do projeto. Então, o projeto, na verdade, tem 4 estudos dentro dele. É um projeto muito grande. Ele vem de uma multa, né? Eu acho que o Alexandre pode explicar melhor, que a Petrobras já cumpriu o termo de ajuste de conduta, mas isso gerou uma multa e o Ministério Público do Trabalho resolve aplicar essa multa num estudo voltado à questão offshore, porque ali foi um boom de exposição e de contaminação, né? Que a gente fala, além de expor, contaminou e produziu Covid. Então, um dos processos de trabalho, alguns processos de trabalho ficaram na excepcionalidade, né? Os petroleiros foi uma categoria que ficou na excepcionalidade, assim como outros. Onde também foi um boom de Covid foi a categoria que trabalha com frigorífico. Esse, então, foi uma coisa absurda, tamanho absurdo, porque, para além do processo de trabalho ser um processo bastante complicado, eles trabalham num frio, né? Então, até a pausa deles foi alterada durante a Covid para diminuir a pausa. Bom, enfim, então, algumas categorias, e aí a categoria de offshore foi uma categoria onde a gente observou um número muito grande de doentes, né? E aí pensou-se em trabalhar. Já existem alguns estudos feitos em outras categorias, como a categoria da saúde, né? Tem muitos casos de enfermeiro que não podem mais exercer a sua atividade por conta dos efeitos das sequelas da Covid, que a gente chama de Covid longa. Então, são 4 estudos. Um estudo, a gente está... só para você ter uma ideia, Maria, não existe ainda um protocolo de avaliação da Covid longa com uma forma completa.
Existem vários protocolos no mundo, mas não existe. O Brasil não tem um protocolo ainda. Essa semana passada, saiu umas orientações sobre o Covid longa do Ministério da Saúde, que vai ajudar muito nesse nosso processo. Então, um deles é a elaboração de um protocolo, que a gente possa reunir ali o conjunto de sinais e sintomas. Acho que quando Liliane mostra, ela mostra, são muitos, né? Isso que você fala da confusão é o tal do fog, né? Que chama de fog. O trabalhador fica, né? A pessoa que tem isso fica confusa, se perde. Então, primeiro, a elaboração desse protocolo, que está rolando junto. Para isso, a gente precisa fazer uma revisão muito apurada de todo o material produzido no mundo. Isso não é uma tarefa fácil, né? Voltado, que a gente, o objetivo aí é voltado para o trabalho. Como é que isso se adapta à questão do trabalho? Então, tem esses dois estudos de elaboração, uma revisão que a gente chama uma revisão de escopo, que é uma metodologia, o outro é a elaboração do protocolo junto com especialistas. Especialistas diversos, seja da área do campo da saúde do trabalhador, como o campo da clínica, o campo da fisioterapia, e a gente já fez um primeiro encontro com eles, meados desse ano, em agosto, em que a gente discutiu o protocolo, né? Foi um encontro muito, muito exitoso, muito promissor, e a gente ali está fechando esse protocolo. Esse protocolo vai ser aplicado numa amostra de trabalhadores, e aí a gente, francamente, vem falando, a Alexandre acompanha, sabe de tudo, nós estamos com um imbróglio, né? Que é, a gente quer alcançar um número de 300 trabalhadores. Primeiro, estamos com o imbróglio de saber aonde esses trabalhadores estão embarcando atualmente. Esse é um deles. Então, tem toda a área de logística da Petrobras, que teve que ser envolvida, está sendo agora, para a gente poder pensar na amostra. A princípio, a gente pensou e fizemos todos os arranjos em Macaé, que para a gente seria o ideal, né? Aonde a gente vai aplicar um protocolo, né? E avaliar clinicamente esses indivíduos. O que é avaliar clinicamente? São análises clínicas de forma geral, né? Avaliar os parâmetros clínicos de forma geral e alguns parâmetros específicos, inclusive avaliação do sono, que a professora Liliane pode falar melhor, porque ela é uma especialista nessa área. Porque como eles trabalham em turno, a Covid longa também mexe muito com as questões relacionadas ao sono e relacionadas também ao comportamento. Então, é uma avaliação que a gente também vai fazer através de um actímetro. O trabalhador recebe, devolve ao voltar no embarque. Mas a gente está com tudo pronto, praticamente, mas ainda sem definição de onde vamos fazer e que trabalhadores serão esses que a gente vai investigar. Tem um questionário, que é um questionário... só para você ter ideia, nosso trabalho passou pelo Comitê de Ética, né, em pesquisa, que é regido pelo CONEP, que é um órgão que rege todas as pesquisas em humanos no Brasil. Ele foi aprovadíssimo, né, está tudo dentro de todos os parâmetros. Mas a gente está com essa... fizemos uma última reunião junto com a Petrobras. Tivemos que solicitar ao Ministério Público do Trabalho que entrasse nesse processo, porque estava difícil, né? Então, a procuradora que acompanha a gente é a doutora Júnia, que tem sido muito, muito dedicada a isso, e agora envolvemos também o Instituto Brasileiro do Petróleo. Então, agora estamos elaborando um documento que vai ser encaminhado a eles para que eles avaliem a importância desse estudo nessa categoria. Ela não é só importante para essa categoria, ela é importante como informação para o campo do trabalho, né? Porque um trabalhador que tem e que apresenta sintomas de Covid longa, ele tem que ser reabilitado, né?
ou readaptado a outro tipo de atividade laboral. Então, a gente ter esse processo numa categoria que sofreu muito durante a Covid. E esta avaliação ela vai contribuir para o campo da saúde do trabalhador enormemente. E também contribui também para o ambiente em que aquelas pessoas vivem, né? Vivem laboralmente, né? Trabalham, porque ficam, né, boa parte do seu tempo elas passam no trabalho. Então, assim, ter uma instituição como a nossa, sem modéstia de falar, como a nossa, disposta a ter esse processo todo estudado e a Petrobras estar junto, é uma chancela de demonstração da importância que a Petrobras daria à questão do seu trabalhador, e o Instituto Brasileiro do Petróleo também. Eu acho que isso que é o grande... E não, assim, sinceramente, eu acho que ainda não teve essa compreensão. Existe um medo, não sei se a palavra pode ser falada medo, mas vou falar medo, é um temor de que isso pode virar uma outra coisa, mas não, pelo contrário, isso vai fornecer informações para melhoria daquele ambiente de trabalho e melhoria da qualidade do trabalho e da saúde dos trabalhadores. Não sei se eu consegui falar. Eu não entendi uma coisa, talvez o Alexandre ou você mesmo possam me explicar. Temor de quem? E qual é o imbróglio? Porque, assim, eu perguntei para vocês, começou em março o estudo, nós estamos... pessoal, de novo, esse é um programa gravado, tá? Mas a gente está no finalzinho do ano, então vocês já fizeram bastante coisa. Eu queria entender, Alexandre, você quer explicar o imbróglio? Quem é que está embaçando aí para a coisa não caminhar? Infelizmente a gente tem uma questão, quando se trata da saúde do trabalhador, todo mundo acha que vai gerar custo para a empresa. Essa é a realidade, né? E a gente prova por A mais B que, na verdade, você gera benefício, né? A própria questão da proteção da pandemia foi isso, né? Quando você botou máscara, fez testagem e tal, você teve mais trabalhador disponível. Por quê? O que estava acontecendo? Você tinha muita gente afastada, você tinha que parar a unidade, já teve caso de ter que parar a unidade de tanta gente que tinha contaminada na unidade. Então, assim, é essa questão que, infelizmente, né, as gestões não entendem, né? A gente tem que lembrar, né, que a Petrobras, apesar de ser uma empresa pública do governo, boa parte dela está na Bolsa de Valores e boa parte, né, que a gente fala do governo e pensa só no executivo, né, mas tem que olhar o legislativo, né? Então, assim, a balança, né, dos três poderes, ela tem que entrar nesse jogo. E o outro lado está lá firme e forte no Congresso, colocando pressão. Então, a gente tem que entender que a política é muito pesada, a política contra uma proteção do trabalhador, achando que vai ter custo, que vai gerar custo, né? A gente está falando, tipo, o seguinte, a gente está percebendo, né, um aumento de casos de doenças do coração, de AVC, de vários problemas. Eu mesmo sou depois de Covid, eu vim ter pneumonia há pouco tempo. Nunca tive nada relativo à doença respiratória. Depois, pós-Covid, eu tive pneumonia. A gente está tendo mais e mais casos de doença cardíaca, de problemas respiratórios, né, graves com as pessoas. E tudo isso, o que se refletiria esse projeto? Em exames. Né? Você faria exames mais apurados, a companhia teria um gasto com esses exames, mas ela teria um benefício. Por quê? Porque ela ia ter um trabalhador mais saudável. Né? É isso que a gente não consegue fazer as pessoas entenderem. Que, você vai ter um custo maior, vai ter que fazer mais exame? Vai, mas você vai se prevenir de que daqui a 5 anos você tem um trabalhador que você vai ficar com ele afastado 3 anos porque você não preveniu alguma coisa que estava evoluindo, chegou numa fase crítica e aí você ficou sem ele de vez. Então, é essa lógica, né, de mercado que a gente não consegue ainda rechaçar, apesar dos dados, dos estudos se provarem, mas aquele economista de padaria, né, que só vê ali na
conta ali no papel de imediata, não vê a longo prazo, sabe? Ah, não, a ação na bolsa, isso aqui é curto prazo, mas não olha no longo prazo e diz, não, isso encarece, isso vai prejudicar a empresa. O contrário, né? O que prejudica a empresa é a gente fazer um trabalho desse sem a participação dela e dizer, olha, o estudo chegou a essa conclusão, mas a empresa, né, que está ali, né, a maior do Brasil, que deveria ser exemplo, não participou dele. Isso que vai ser muito triste para a imagem da empresa do tamanho da Petrobras, que a gente espera que isso mude. Posso fazer um comentário aqui, Maria Flor? Pode, eu já ia te trazer para a roda para você dar continuidade, para a gente ir compreendendo aí aquela pessoa assim, gente, de março até agora, bora falar disso e do que vem na sequência, porque a Rita colocou a criação de protocolos, mas tem muito mais que isso, né? Quando ela também deu um outro dado importante, vai ter quando a gente diagnosticar de fato quais são as sequelas, você tem que reabilitar ou realocar. Então, é um protocolo que vai servir certamente para muitas outras categorias. Aí vai vir norma, né? A gente vai ver o Ministério da Saúde tendo que fazer normas. A gente vai ter, para além das normas técnicas da própria Fiocruz, a gente vai começar a fazer embates aí, o sindicato, por exemplo, dizer, olha, nossa categoria está aparecendo muito caso de saúde mental. Um petroleiro está se matando, minha gente. Você tem casos aí muito sérios, muito graves. Então, assim, como é que a gente faz, né? Vai ter o que a gente quer olhar com uma pesquisa dessa tá bom, teve essa desgraceira toda, né? De uma Covid muito mal, de uma gestão desastrosa e criminosa, e agora o que a gente faz, né, com esse bando de sequela e destruição que ficou por aí. Vai, Liliane, daí você pode voltar para a sua apresentação, que eu sei que você tem um monte de coisas ali que você Não, mas assim, querendo complementar um pouco o que os dois falaram. Por exemplo, esse nosso estudo, a ANP foi chamada também, por quê? Porque nós queremos estudar terceirizados e fretadas. Então, as empresas, a gente não sabe o que aconteceu, o que acontece com as empresas afetadas, a gente sabe que a condição de trabalho de um terceirizado, às vezes, é muito precária. Então, isso também é para mostrar um pouco como que isso acontece não só para um petroleiro que é servidor público, né, que mesmo ele tendo, vamos dizer assim, condições melhores, está sofrendo com a Covid longa. Então, também mostrei esse outro lado. E aí, complementando o que o Alexandre falou, uma coisa é a saúde mental, que era realmente o que eu ia falar, né? A gente está vendo muitos casos de ameaças de suicídio e alguns casos de suicídio. Então, isso pode ter relação com a Covid, pode não ter, né? Pode ser por conta de privatização, de sobrecarga de trabalho, sobrecarga familiar, a gente sabe que é multifatorial. Mas pode ter uma relação com a Covid. E se tiver, e se for um número grande de trabalhadores, por que não ter uma política de saúde mental, né? Você já cuidar desse trabalhador, ou tentar garantir boas condições para ele, afastar. Porque, além da saúde mental, o que eu fico pensando? Pensa nesses trabalhadores com esses quadros, FOG, esquecimento, uma fadiga, uma tontura, numa plataforma, né, que a gente brinca Sim. que é um barril de pólvora flutuando na água, né? Então, assim, qualquer situação pode vir a gerar um acidente, não só para o trabalhador, como para a Petrobras, como para o meio ambiente. Então, a gente pode ter consequências aí que poderiam ser contidas se tivesse uma valorização dessas políticas. A gente sabe que são muitas políticas, né? É para fumo, para álcool, para qualidade de vida, mas a gente sabe que atualmente a Covid é um fator importante que deveria ter esse cuidado, tá? E uma coisa que eu também às vezes eu fico assim, por que ele que tem essa resistência? Eu fico pensando um pouco
que é por conta dos indicadores. Então, a indústria do petróleo ela tem que ter os seus indicadores no mundo, né, bons indicadores para continuar o barril de petróleo ter aquele valor, né, são 1000 critérios que estão ali dentro daquele barrilzinho de petróleo, né? A gente sabe que não é só a extração e a venda, né? É a bolsa. Então, eu acho que para eles tentarem manter uns indicadores, eles começam a querer abafar situações que não deveriam ser abafadas, que você deveria valorizar e usar isso como indicador mesmo. Olha, eu estou com uma política assim, eu estou cuidando ou tratando tantos trabalhadores, e isso está me trazendo esse retorno, né? Que é isso, maior número, né? Porque a gente sabe que a Petrobras está aumentando o número de vendas, então, mas pode aumentar muito mais. Então, ela valorizando não só essas políticas, como outras, né, mas aqui, como o programa de Covid longa, focar na Covid longa, ela vai garantir uma produção muito maior. Então, eu não consigo também entender aonde fica tudo isso. Mas aí põe a apresentação, que aí eu vou explicar. A Rita explicou muita coisa já. Sim, sim. Tati, volta à Deixa eu apresentação. só dar uma complementada, Maria, rapidinho. Claro, Complemento do complemento. Porque além da gente fazer assim, esse protocolo, Lili vai mostrar isso, a gente vai também avaliar questões inerentes ao processo de trabalho, como exposição a solventes, que são solventes cancerígenos, né, como o benzeno. Então, nós vamos, junto com isso, avaliar também indicadores de exposição a algumas substâncias químicas, sejam eles voltados diretamente ligados à exposição, como outros indicadores de efeito. Isso complementa e também servirá para a Petrobras fortalecer a política de saúde e segurança do trabalho. E deixa eu só perguntar uma coisa. Mas isso são trabalhos paralelos. Vão aproveitar que estão fazendo da Covid longa e também olhar a exposição a esses agentes químicos tóxicos. Sim, porque essas substâncias podem também terem ajudado no processo de exposição ao Covid. Entendi. Além de que provocar também efeitos neurotóxicos, por exemplo, relacionados e agravar o problema da Covid longa. Entendi. Então, é necessário que a gente investigue isso. É muito complexo mesmo. É complexo. Eu vou trazer a Liliane e a apresentação. Liliane, vocês começarem em março, tem um prazo para isso ter fim, chegar nos protocolos? Sim, deixa eu pular alguns. Então, esse projeto, ainda ficou faltando um subprojeto, que a gente chama em subprojetos, né? Ele é muito grande. Então, por exemplo, essa parte de analisar toda a produção científica sobre Covid longa e o protocolo, nós inicialmente pensamos em 1 ano. Ele está atrasado, como tudo na vida, né? Tudo atrasa, mas eu acho que a nossa meta é que perto de março o protocolo esteja pronto. A revisão do material não, porque ela é lenta, você tem que tomar muito cuidado, você tem que avaliar cada texto para ver, cada artigo para ver se ele é cientificamente adequado, né? Porque às vezes tem que olhar muita atualização, né, Liliane? Que da mesma forma que vocês estão fazendo no mundo, pesquisadores estão também indo atrás de tentar entender, né? Então, assim, essa parte é meio mais lenta. Mas o protocolo, eu acho que até março está pronto. Aí, a ideia era iniciar com a coleta, o pré-teste, em março e em abril, entre março e abril, porque você tem que fazer um pré-teste para ver se está tudo fluindo bem, e aí sim fazer a coleta. Eu vou pôr em abril, no primeiro semestre de 2024. Tá? E aí, então, deixa eu só voltar aqui para entender um pouquinho. Esse projeto, a nossa rede, ela começou com a Covid. E eu acho que a Rita já até falou, que a gente fala tanto disso que às vezes a gente se perde, você já falou. Mas começou no início da pandemia. E aí nós formamos uma rede, que o nome é muito grande, mas o apelido é Rede de Trabalhadores de Covid-19. E aí ele é uma rede que tem muitos parceiros, né? Então, a gente tem
do exterior, de Boston, Bolívia, Federal da Paraíba, Federal de Santa Catarina, agora o FRJ, né? E ele tem diversos aspectos. Então, a gente avalia informações, então, a gente tem bancos de dados que são avaliados, nós preparamos questionários também e avaliamos esses questionários. Então, a gente tem um grupo grande da ciência da computação. A gente utiliza a rede CAP para preparar nossos questionários, que é uma rede muito segura, não é como um Google. O Google, a chance de alguém coletar esses dados, roubar esses dados é fácil. Essa rede CAP ela é muito segura e muito utilizada na pesquisa. Tá? Então, tem um grupo de epidemiologia em saúde do trabalhador para fazer tanto as análises da revisão de escopo, como dos protocolos, né, que utiliza esse método Delphis, e a parceria dos movimentos sindicais. Né? Então, FUP, FNP, o Sindipetro NF, e outras, eu estou até esquecendo, eu sei que eu estou esquecendo de gente aqui, tá? Mas é um grupo muito grande de parceiros. Além disso, deixa eu pular, isso a Rita já falou. O que acontece? Nós conseguimos, a partir da parceria com o Ministério Público do Trabalho, acesso a um banco de dados da Anvisa, de todos os embarques de trabalhadores de plataformas que estavam com suspeita ou tinham Covid, ou eram um trabalhador próximo a quem tinha suspeita ou tinha Covid. Tá? Então, é um banco de dados que tem em torno de 50 mil dados de indivíduos. Então, são muitos dados. Tem dados de testagem, tem todo tipo de dados. E a gente está tentando analisar isso para entender como foi a pandemia, tá? Entender. Então, assim, tem a descrição da plataforma, da ocupação, então tem, mas esse banco de dados é composto por trabalhadores da Petrobras e por trabalhadores dessas outras empresas. Então, a gente está tentando entender, porque cada empresa mandou o banco de dados de uma forma diferente da outra. Então, ou mandou dado faltando, outras informações diferentes, então a gente está tentando agregar, aí já agregamos, esse banco está quase pronto também, e ver o que a gente consegue aí de informações para montar aí o panorama da Covid-19 com os petroleiros offshore, tá? A nossa coleta de dados, eu vou mostrar aqui esse cronograma, que está mais fresquinho. Então, é um pouco o que a Rita falou. Primeiro, a gente vai soltar uma enquete, usando o apoio dos sindicatos, né, dos Sindipetros, mandar uma enquete falando assim, olha, vem umas perguntas simples, o que você teve Covid? Você tomou vacina? E uma pergunta básica que você acha que tem Covid longa? E se você tem Covid longa, você tem interesse em participar na pesquisa? Então, a partir daí, a gente vai ter a base de dados para contactar esses trabalhadores, tá? Aí ele tem que aceitar por todas as questões éticas, esse trabalhador tem que assinar um termo de ética em pesquisa, e a partir daí ele recebe um questionário primeiro online. E aí, sim, a partir daí a gente marca um encontro com ele, ou Macaé, ou campus, a gente está vendo ainda qual vai ser o local, como a Rita falou, mas vai ser um dos dois. E, a partir daí, ele passa por uma avaliação relacionada à saúde mental, então, sobre depressão, ansiedade, alguns testes de desempenho para ver como que está a atividade cognitiva. Aí, depois disso, ele passa por uma anamnese clínica, né? Então, tem um médico que vai fazer uma avaliação mais cuidadosa e detalhada para ver se realmente o que ele colocou no questionário tem uma relação com a Covid longa, né? Então, faz peso, altura, alguns dá testes, né? Anda, dá 5 passos, e também junto tem uma coleta de sangue e urina, tá? Isso tudo que eu estou falando, então, e aí os trabalhadores embarcam e aí eles vão ter uma avaliação dos padrões de sono, eles vão receber um smartwatch, parece esse relógio padrão que as pessoas usam, né?
Só que ele é utilizado só para avaliação do sono. Ele tem o padrão de ouro, né, para comparação com esse instrumento. É a polissonografia, né, que é aquele exame para avaliação do sono que você faz em clínicas do sono, e ele te dá diversos parâmetros. Dá até batimento cardíaco, então a gente pode ter a pessoa, por exemplo, tiver uma taquicardia por estresse ou por condições cardiológicas, a gente vai ter esse acompanhamento. Ele tem um monitoramento da luz ao que o trabalhador está exposto também. Então, ele tem muitos indicadores importantes. E aí o trabalhador embarca, volta. Quando ele voltar, tem uma nova coleta de sangue e urina, e ele devolve ao aparelho, ele fica mais tempo, porque eu tenho que ter o período de folga. Como é um trabalhador em turnos, eu preciso ter uma comparação de como são esses parâmetros durante o trabalho e fora do trabalho. Tá? Só para eu entender uma coisa, são 15 dias embarcado e quanto tempo 21 de dias folga? de folga, né, Alice? É 15 embarcado e 21. Terceirizados não, são 15 e 15. Tá? E aí, toda essa coleta vai ser repetida após um ano. Por quê? A gente quer uma coorte, a gente quer um acompanhamento e ter um segundo momento. E nesse meio tempo, a gente vai fazer avaliações por telefone mesmo ou por WhatsApp, tá? Para acompanhar. Deixa eu ver, o especialista. Quais são os biomarcadores, como a Rita falou, né? Então, a gente vai ter biomarcadores clínicos, toxicológicos, então, relacionados à exposição que ele tem no trabalho, principalmente exposição química e a solventes, biomarcadores de efeito e de susceptibilidade. Então, tem alguns estudos, algumas avaliações genéticas que nós queremos fazer com eles, tá? Mas eu não quero explicar muito, porque acaba complicando do que facilitar. Só se a Rita quiser depois dizer em miúdos, né, essas outras análises. Biomarcadores inflamatórios, que a gente sabe que a COVID tem uma relação muito grande com processos inflamatórios que não terminam, né? E acho que são isso. Então, são todos esses os indicadores que nós vamos coletar, tá? Então, esses dados individuais, cada trabalhador vai ter uma devolutiva individual, tá? E depois a gente marca para tirar de dúvidas individuais, ou por telefone, ou, né, nos sindicatos. Isso a gente está organizando, mas isso não é um problema, porque a gente quer que cada trabalhador veja o seu resultado, e a gente vai ter um resultado em grupo. Esse resultado em grupo que vai ser divulgado para congressos, para as empresas, para o Ministério Público. Mas nesse dado em grupo não sai nome, não sai dado individual de ninguém. Tá? O dado individual fica em sigilo, acho que só eu e Rita sabemos disso, ou se duvidar, só uma das duas, mas tem que ter duas, para que vai que uma morre, né? Estou brincando, mas é um sigilo muito grande, porque a gente sabe da pressão das empresas, que pode ocorrer ou não, mas o Comitê de Ética, uma das regras é manter o sigilo, tá? Então, a gente até coloca... Vou tirar uma dúvida antes de você seguir. A Rita falou em cerca de 300 trabalhadores de offshore. Esse é o foco? Vocês acham que vão conseguir com tranquilidade isso? Aí o seu Alexandre, porque vocês vão contar com a FUP e vão contar com o Sindipetro. Mas, ao mesmo tempo, você disse, vocês estão querendo, além dos petroleiros contratados diretamente pela Petrobras, também os terceirizados, que é muito mais complicado, né? Não só da sensibilização, às vezes não são sindicalizados, têm mais medo de perder o trabalho, né? Como é que é? Será que só a enquete consegue chegar? Qual é a estratégia? Porque, assim, a minha dúvida é a seguinte: tendo os 300, a gente legitima essa pesquisa. Já é uma amostra suficiente. Sim,
o que a gente está fazendo? A gente tem uma parceira, nós temos alguns parceiros agora da Federal do Rio de Janeiro, que são das ciências médicas, professores das ciências médicas. E tem uma professora convidada da UFRJ, que ela trabalha com terceirizados, com muitas empresas terceirizadas. Então, a gente está contando com esse apoio para ter uma aproximação com ele. Para ser sincera, eu estou achando que o terceirizado possa não querer fazer a coleta no aeroporto. Pode ser que ele queira fazer em outro local, mas isso a gente tem estrutura da UFRJ, tem o NUPEM, que também é da UFRJ, que vai dar o apoio com as análises toxicológicas e clínicas, né? Então, a gente pode utilizar diversos outros locais para fazer a coleta de dados com eles. Não só com eles, às vezes algum petroleiro da Petrobras também, a gente está pensando nisso. Se você quer participar, mas tem medo que vejam, né, que aquela coisa, a gente vai arranjar um local para esse trabalhador participar, tá? Garantindo aí todo o cuidado para não saber que ele está participando de um estudo, de uma pesquisa da Fiocruz e ser rotulado, ou não, né? A gente nunca sabe, mas garantindo todos esses cuidados, tá? Então, isso a Rita já falou, a gente está em dúvida do local, não sabe se vai precisar de autorização sanitária. O Sindipetro-NF já disponibilizou para a gente uma van com ar-condicionado, internet, então já é um grande apoio, né? Então, assim, a gente pode fazer no aeroporto ou próximo ao aeroporto e não interferir na rotina do aeroporto também, né? Além disso, nós temos um plano de comunicação, que eu acho que eu já vou para o... Não, eu preciso, a nossa secretária de comunicação está aqui, então tem que preciso dar cola. Então, para a gente, a nossa comunicação tem diversos motivos. Um é a divulgação da pesquisa. Outro é para mostrar que é um estudo sério e que a gente quer garantir uma boa qualidade de vida e de saúde para esse trabalhador, né, com condições dignas e seguras, né? Mas a gente também quer divulgar as informações de Covid longa, que é o que você mesmo está falando, Maria Flor, que muitas vezes a pessoa não sabe. Eu estou com esse esquecimento. Depois que eu tive Covid, esse esquecimento não passa. Né? Mas eu envelheci. Será que é porque eu envelheci? Né? Ou é porque é da Covid? Então, a gente quer divulgar informações relacionadas à Covid longa. A gente chama assim, informações breves, pílulas pequenas, mas constantes, para a população, não só relacionada à área do petróleo, mas o trabalhador como um todo entender. Tá? Outra coisa é aproximar com as empresas e mostrar, olha, vamos fazer uma comunicação em conjunto, vamos divulgar esse material. Então, usar TVs corporativas, newsletters, as listas de transmissões, programas, né, todos ligados aí ao Sindipetros, de rádio, televisão, internet, tá? O fórum sindical, como a gente está fazendo hoje. Fórum sindical. E aí, sim, deixa eu ver. Então, a comunicação de lideranças e porta-vozes, então, também trazer, olha, vamos trazer movimento social, gerentes, né, diretores, e também que eles tragam a visão deles e unir toda essa informação, porque a gente sabe que cada um tem um direcionamento de pensamento. Então, vamos unir e ter um conjunto de informações que sejam adequadas e que isso possa ser difundido por um número quanto maior, melhor, né, de trabalhadores. Tá? Então, usar a imprensa local, governos, mídias sociais, relações... nós já estamos utilizando, até estava esquecendo, o Natércio, que é um personagem criado pelo Sindipetro-NF, que aí nós estamos utilizando o Natércio para fazer a divulgação da Covid longa. Tem uma página do jornal do Sindipetro-NF, que a cada 15 dias a gente solta
alguma coisa sobre o projeto ou sobre Covid longa, tá? Mas isso a gente está querendo ampliar. É que como a coleta não iniciou, e você viu, são 4 projetos ao mesmo tempo, esse primeiro ano, a gente focou mais em dar o andamento no que a gente precisa, para agora ter um enfoque maior na comunicação, tá? Deixa eu ver se tem. Aqui também é o processo de educação, então, utilizar a Covid longa como um processo educativo, não só de trabalhador, como também de gerentes e chefias, diretores. Tá? E aqui mostrando aí todas as relações que a gente do grupo, a integração de redes relacionadas à rede Covid, trabalhadores de Covid. Tá? Um desdobramento que é muito importante, que aí de novo eu jogo a bola para a Rita, é o observatório, que é o nosso ODIT, que aí Rita acho que explica melhor. Depois, Maria Furo, tem aqui todas as nossas mídias, então, onde você encontra toda a produção da rede. Então, esses 2 anos, já 3 anos de produção, tem muita coisa, e a gente sabe que os sindicatos estão usando não só do petróleo, não só frigoríficos, né, mas de outros ramos. Tá? Vou pular, que é. Depois a gente vai para os resultados esperados. Tá. Deixa a Rita. Deixa eu tirar aqui. Pode tirar isso eu aqui. Aí, aprendi. Não, Lili, volta naquele depois quando eu responder a Maria, só para a gente botar o observatório. Então, precisa de novo. Não, volta na parte do observatório. Eu quero que você fale disso, Rita. Vamos voltar agora para a área da saúde do trabalhador. Você tinha dito para mim que tinha acabado de soltar uma nota técnica fala um pouquinho dela, e aí vamos começar a falar dos desdobramentos do projeto. Só avisando, gente, nós temos 30 minutos agora, tá? Até o final. Então, dá para a gente explorar esse último tópico. Então, com relação a essa... Na verdade, a gente, durante esse processo todo da formação da rede, desde o início da pandemia até o presente momento, nós focamos o nosso trabalho em comunicação e informação para trabalhadores e gestores e Ministério Público do Trabalho, para subsidiar ações em proteção à saúde do trabalhador, né? Então, a gente emitiu a emissão de uma nota técnica que foi principal, o Alexandre pode até falar um pouquinho mais, foi a nota técnica onde a gente buscava um nexo, a gente dizia que existia relação da doença Covid com o trabalho, é o que a gente chama de nexo causal. Essa nota técnica deu subsídio ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho agir na proteção desses trabalhadores. Mesmo assim, a Petrobras, por exemplo, não cumpriu, né? A gente também concentrou os nossos esforços para produzir planos de contingência, né? Como é que deve ser o transporte, como é que deve ser o trabalho no ambiente coletivo, né? Isso a gente trabalhou muito, a gente fez um plano de contingência especialmente para a categoria de petróleo e gás. E aí produzimos algumas notas. A última... Aí, bom, só que você tem a profundidade de como o dilema que a gente, pesquisador dessa área, vive, né? Porque quando você emite, por exemplo, a gente fez uma nota técnica que não tem nada a ver com esse assunto aqui, sobre gripe aviária nos frigoríficos. Essa H5N1 que está aí rodando o mundo, matando as aves silvestres e tal. E a Associação Brasileira de Pecuária e Alimentos e Pecuária procurou a presidência da Fundação Oswaldo Cruz, porque lá a gente dizia o seguinte: se o trabalhador está
tem contato com uma ave contaminada, o que tem que acontecer com aquele trabalhador? E o que tem que acontecer naquela planta, né? Então, é esse exemplo que eu estou te dando. E aí, bom, essa nota técnica teve uma repercussão enorme, né? Inclusive, de questionamentos de por que tinha que emitir CAT, por exemplo. O trabalhador se relaciona com uma ave que está doente. É óbvio, né? Bom, enfim. E aí, a gente... Rita, só um pouquinho. Esclarece o que é CAT. Porque... A comunicação de acidentes de trabalho, sim, né? Que garante ao trabalhador de que aquilo que ele está tendo, ele está tendo por conta de uma atividade de trabalho dele, garante, dá direito a ele, né? Protege ele do seu ponto de vista legal, né? Então, a gente teve que adaptar, só para chegar à última nota técnica que a gente emitiu, a gente teve que adaptar, porque essa nota técnica ela tomou uma repercussão enorme, inclusive dentro do Ministério da Saúde, dentro do Ministério do Trabalho. E então, a gente teve que adaptar os termos e não chamar mais de nota técnica. A gente faz a mesma coisa, mas está chamando de outra coisa. A gente está chamando de orientações técnicas. Por exemplo, essa que a gente fez a pedido do Sindipetro-NF foi no dia 11 de outubro, que foi aonde acho que você deve se recordar, teve uma quantidade de gente gripada enorme, né? E tinha outro vírus, que não era só o vírus da Covid, eu, por exemplo, tive, mas testei negativo. Aí tinha até, assim, o teste não está pegando essa variante. Teve até essa questão colocada. Mas tinha, sim, gente com Covid. Tinha bastante gente com Covid. Então, a gente emitiu essas orientações técnicas sobre transporte de trabalhadores offshore contaminados pelo SARS-CoV-2 e contactantes. Recuperamos a nota técnica que a gente tinha feito. Ela é uma nota técnica muito... Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês, a quantidade de referência que a gente coloca. A gente não escreve uma nota técnica baseada no achismo. A gente faz uma nota técnica baseada na ciência, né? E aí a gente descreve, ao final dessa nota técnica, vários procedimentos que a empresa tem que tomar com relação à exposição, para minimizar a exposição, como, inclusive, descontaminação, né? A descontaminação realizada antes e depois da mobilização dos casos suspeitos, né? Tem uma série, são mais de 10. Há o uso da máscara, que você no início falou, EPIs apropriados, o respirador N95, depois de concluída a descontaminação, como é que se deve proceder à higienização, inclusive das mãos, né? Todo um cuidado que você deve ter no transporte. A superfície de assento dos trabalhadores, uma preocupação com isso. Não sei se essa orientação chegou aí, isso é com o Alexandre, qual foi o impacto dessas orientações dentro do próprio ambiente. Mas isso, o que eu quero dizer com isso? Nós demos uma importância muito grande à rede de informação e comunicação, um nome enorme mesmo, trabalhadores, trabalhadoras, com relação ao SARS-CoV, ela nos deu informações muito importantes para a classe trabalhadora. Ela traz informações que o trabalhador pode se empoderar daquilo e dizer, não, está aqui, baseado na ciência, o que se diz disso. Então, junto com isso, a gente trabalha também com o processo de formação sindical, o que é vital e é importante para a gente, um trabalhador empoderado daquilo. A gente faz isso com algumas categorias, mas eu acho que fortalece o trabalhador, respalda ele do ponto de vista de conhecimento. E aí, depois eu posso falar do observatório, não sei se já emendo aqui. Pode falar, porque o último bloco, que a gente vai ter uns 20 minutinhos, eu queria que vocês... daí eu quero ouvir o Alexandre, quero ouvir a Liliane também, das políticas públicas que vão ser geradas com esse tipo de trabalho.
que ela vai gerar. Porque gera assim conhecimento, gera luta, tem que gerar, né? Gera luta para gerar política pública. Então, aí o que a gente tem falado um pouco é que se a Covid trouxe alguma coisa de positiva, trouxe a discussão de saúde e segurança do trabalho novamente, né? Porque ele traz a questão da saúde para o ambiente de trabalho. E aí a gente viu que não é só a Covid, tem outras doenças infecto-contagiosas que impactam dentro dos ambientes e impactam a saúde da classe trabalhadora. E aí a gente teve a ideia de montar, a gente conseguiu um financiamento de uma emenda parlamentar do deputado Freixo, que na época era do PSOL, agora não está mais, está no PT, né? Voltou, o PT já foi, voltou. E a gente financiou, um site, que a ideia desse site é que ele seja alimentado pelos trabalhadores, com informações vindo dos ambientes de trabalho. Então, ele é um site que trata de vacinação, quais são as vacinas que são necessárias, os trabalhadores têm que estar atentos à sua carteira de vacinação para se prevenir das doenças. Tem casos de não ter vacina, né? Então, na verdade, a gente está com muita informação nesse site voltada para a Covid, mas agora a gente está ampliando já, né? Não é só para petróleo, é para todas as categorias, inclusive uma parte de categoria da saúde com as contaminações biológicas que ocorrem nos ambientes. Então, a gente quer muito que esses trabalhadores que estão se empoderando do processo, né, de saúde e segurança nos tragam informações de alimentação desse observatório. Por isso, eles chamam de observatório para servir tanto os serviços e gerar políticas públicas de proteção, né? Então, a gente deve estar lançando ele ainda nesse primeiro semestre. A gente quer muito lançar com uma presença massiva de trabalhadores, né? Numa cerimônia bem festiva, e que a gente pode usar esse observatório para gerar políticas de proteção à saúde do trabalhador. Ele já tem login? Já tem endereço? Ele tem endereço, mas ele está fechado ainda. Tá. Mas a gente tem um site, viu, Maria, que é bem interessante para cá. Tá. Eu vou pedir depois para a Liliane me passar e eu coloco na descrição do programa, porque as pessoas depois podem consultar e ter acesso. Agora eu queria ir, então, vou começar com o Alexandre e fecho com a Li. Vamos falar um pouquinho, Alexandre, como é que o sindicato está agitando para trazer tanto os trabalhadores terceirizados como os petroleiros contratados direto pela Petrobras para dar gás para essa pesquisa. Como é que a campanha do Sindipetro está? Porque eu acho, Alexandre, que a forma mais direta, né, da gente chegar a esse trabalhador é ele enxergar que sem esse estudo a gente não vai gerar política pública. Tipo, vai ter centro de reabilitação? Vai precisar. O que mais que a gente precisa? E esse universo tem que estar na frente para ele enxergar a importância que conhecer, né, que ele participar desse estudo tem para gerar as políticas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está isso na base, né? Como é que a pesquisa está na base? Não, então, a gente tem, né, uma proximidade dos trabalhadores que embarcam, né, aqui para o offshore. A gente tem uma presença forte no aeroporto, né? Nós, às vezes o pessoal olha, o Sindipetro é o pessoal só da... Não, a gente tem também representação de empresas privadas, a gente tem 2 representações de empresas privadas, até o termo, né? A gente tem uma discussão do termo terceirizado, que inclusive a gente fala o setor privado, né? Que é o setor privado
da prestador de serviço e o setor privado, que é o operador também, né? Que hoje a gente tem as duas figuras, né? Antes a gente só tinha o setor privado, prestador de serviço. Hoje, né, tem também o setor privado, que é o operador. E em todos eles, né, a gente goza dessa confiança do trabalhador. Porque mesmo aquelas categorias que, infelizmente, a gente não consegue representar, procuram a gente. Né? Pessoal, estou com salário atrasado, não estou recebendo benefício, não estou recebendo isso, aquilo. A primeira pessoa que liga é para o sindicato. Por quê? Quando presta serviço para a Petrobras, a gente tem uma figura, que é o fiscal de contrato, que é um funcionário Petrobras, e a gente vai em cima dele, fala, ó, isso aí é função sua. Se você está aí para isso não acontecer, então a gente cobra dessa pessoa e a gente consegue, então isso estabelece uma relação de confiança grande, fora que durante todo o período, né, das trevas que a gente passou, né, apesar de muitos estavam lá iludidos, né, com o inominável, a gente não era mãe de nada, mas a gente sabia, né, essa equação, o que ia dar. Então, o pessoal, depois dessa também, o pessoal falou, olha, vocês falaram e aconteceu tudinho, ninguém é mãe de nada, ninguém estava ali de profeta, mas estava bem óbvio para a gente. Então faz análise de conjuntura, né, Alexandre? Exatamente. E em relação ao projeto, né, a gente tem uma grande sorte, né? A gente acho que está criando uma revolução, né, nesse momento. A gente está vendo nascer uma nova revolução do sindicalismo, junto com a ciência, essa parceria da academia, né, com a sua função social voltada para o trabalhador, né, isso vai dar frutos. A gente não tem dúvida, já deu frutos, né, que a gente, assim, pode falar que salvou vida, né, a Liliane, a Rita, né, as procuradoras do MPT, né, o sindicato, a gente salvou vida juntos. Né? A gente conseguiu fazer a nota, né, da RDC da Anvisa, ela saiu depois, né, que a gente criou um protocolo, escrevemos um protocolo, enviamos para a Fiocruz deu ok para aquele protocolo e a gente publicou. Depois disso, todo mundo começou a passar vergonha. Eles falaram, o sindicato colocou e lançou o desafio. Até hoje a Petrobras não fez. A gente falou, Petrobras, pega o seu agora e manda para a Fiocruz. Eu quero ver se vai ser aprovado. Até agora, eles não fizeram, não. Gente, e agora, isso não está fácil para ninguém, né? A gente tem um novo governo, tudo bem, é um governo de coalizão e tal, mas a Petrobras, a gente tinha uma promessa de campanha, né? Que a Petrobras, ela é do povo brasileiro, não é do conselho de administração, não é dos acionistas, né? A gente precisa fazer com que essa Petrobras, de fato, vire do povo brasileiro, né? E dos trabalhadores que nela constrói essa riqueza toda. Tem que pressionar mais, tem que ir para os administradores, presidência, porque assim, gente, eu sempre lembro isso. Quando era o Bolsonaro, quando era o Parente, quando era o Temer, tudo que acontecia na Petrobras, a gente, em última instância, a gente colocava a responsabilidade no governo. Então, ele tem que ser pressionado também, porque se as práticas não mudaram, tem que mudar. Porque a Petrobras do Bolsonaro não pode ser essa Petrobras de agora, minha gente. Não pode manter as mesmas práticas, que é isso. Essa pesquisa tem que começar... A gente teve mudanças, mas em alguns cenários não teve. Por exemplo, a gente está contratando... Gente, é tanta recepção de novos empregados que eu nem consigo acompanhar. Então, assim, tem cenários que a gente mudou, e é exatamente isso, é um governo coalizão. Alguns cenários a gente não conseguiu mudar, outros a gente avançou bastante, outros a gente parece que está no mesmo pé, infelizmente. Tá bom. Li, agora eu vou te pedir para você começar na rodada final. Eu queria falar um pouquinho, gerou o protocolo e o futuro. Eu queria que tanto você quanto a Rita, porque eu tô com isso na minha cabeça, gente. A gente só gera política pública quando a gente tem incidência, né? Quando a gente mostra que é necessária essa política pública e quando a gente tem luta, quando a gente faz muita pressão. A Rita falou no início dos trabalhadores de frigorífico.
que era um negócio louco, né? Que já tem várias doenças do trabalho pelo ambiente que é obrigado a ficar. Durante a Covid diminuiu pausas, etc. A gente sabe da quantidade de trabalhadores da área da saúde que estavam lá na ponta da ponta da ponta e sofrem consequências até hoje. Educação, a gente tem, né? Porque em muitos lugares eles foram obrigados a voltar antes de toda a vacinação, etc. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco. Depois disso, a gente pode chegar por exemplo, Macaé já tem centro de reabilitação? Sim. E como que ele funciona? Se a partir daí, com tudo que vocês vão fazer, então, aqui identificamos, é Covid longa, esse trabalhador precisa ir para o centro de reabilitação, ele tem que ter esses e esses profissionais. Eu queria, se já dá para a gente ver um modelo saindo daí, já que vocês estão nessa rede tão ampla, né, com o Ministério Público, com Prefeitura, o próprio SUS, a Fiocruz, os sindicatos petroleiros. Queria olhar um pouco esse quadro de futuro. Só resgatando, a gente sempre puxa a fala do anterior, né? Tem hora que eu acho que a Petrobras, como ela foi criada na época do período militar, acho que é aquele resquício ainda. Então, a forma de gestão deve ser militar, porque não tem como entender, às vezes, algumas ações, né? Eu te diria o seguinte, com todo ataque que a Petrobras sofreu, né? Você tem uma empresa que fez 70 anos, ela é um pouco anterior à ditadura militar, né? Getúlio Getúlio teve um período de ditador, mas não militar. Mas assim, imaginar o que é a produção de riqueza da Petrobras e o que está em jogo. A gente teve um golpe para se apropriarem da Petrobras e do pré-sal. E com todos os ataques que ela sofreu, a Petrobras continua robusta da forma que ela é. Então, assim, é o dinheiro, é o petróleo, é o mundo querendo pôr as garras, né, nessa profunda e imensa riqueza do povo brasileiro. É isso. É isso, é um fato. Tanto é que eu vi, acho que semana passada, que vai ter um número maior de plataformas, né, que estão chegando, sendo montadas. Então, é isso, mostrando que só aumenta, né, essa produção e a extração. O que acontece? Esse protocolo vai ter a coleta de dados com os petroleiros, mas, ao mesmo tempo, a gente quer utilizar esse protocolo no CEST, que é o Centro de Estudos de Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana, onde nós temos ambulatórios, né? Nós temos, sei lá, umas 10 especialidades, não sei, né? Mas tem dermatologia, audiologia, Lerdort, nutricionista, fisioterapeuta, doenças pulmonares, alguma coisa de saúde mental, que a gente está meio desfalcado, tal, mas estamos corrigindo isso. Então, assim, e eu devo estar esquecendo ainda alguém aí. Já tem a Covid longa relacionada a doenças respiratórias, que é conduzida pelo Hermano, né, que é um pesquisador aí da área do amianto. Então, assim, a gente tem uma estrutura e a gente quer utilizar esse protocolo lá. Também uma outra possibilidade é utilizar esse protocolo no próprio município, que ele já tem um setor de Covid longa de acompanhamento. O que é esse setor? Eles tiveram uma assistência muito boa, né? Eles são um caso importante e na área de Covid-19, eles tiveram uma atuação muito importante e, a partir daí, eles continuam acompanhando esses pacientes, né? Não são trabalhadores, ou são trabalhadores, mas, assim, lá são tratados como pacientes, população geral. E aí eles fazem esse acompanhamento e vão passando para as clínicas que precisam de segmento. É nutricional, é cardíaco, é dermatológico, e vai distribuindo, tá? Então, só que nós estamos fazendo convênio, às vezes o convênio é lento, a gente sabe que processos de convênio não são tão simples,
Então, a ideia é que também seja utilizado por lá, ou outros municípios que queiram, né? Outros locais relacionados à saúde pública, ao SUS, como a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, onde estão inseridos os CERESTs, né? Que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, a ideia é ter já um pré-teste lá no SEST e depois que possa ser utilizado por outros centros. Eu acho que a parte dos frigoríficos eu vou deixar para a Rita, que é mais... Eu brinco que eu sou mais petroleiro e ela mais frigorífico, mas ela conta assim com rigor, que você sai chorando daqui, você fala assim, não quero saber de frigorífico, porque realmente... Você vira vegetariano, né? É horrível, é horrível. É vira vegetariano. Então, assim, eu vou deixar a Rita falar um pouquinho disso, né? De apontar pelo futuro, e aí... Depois todo mundo já pode se despedir, porque a gente tem 5 minutinhos para acabar o programa. Deixa eu, antes dela falar uma coisinha rápida. Quando falou dessas notas técnicas, nós fizemos uma também para o Sindipetro, aí do LP. Uma que, o que acontece? É até aquela parada de manutenção. E aí entraram em contato com a gente e falaram, olha, não tem como fazer uma para não ter a parada de manutenção? E aí nós fizemos uma, olha, só pode embarcar quem tiver já tiver vacinado, ou com testagem, também a mesma coisa. E conseguimos que essa parada de manutenção tivesse um atraso, acho que de um mês, né? Porque é isso, você vai juntar 200, 300 numa plataforma no meio de uma pandemia, tá? Então era um outro exemplo aí de sucesso. Tá? Rita? Não. Com relação à questão mais, complementando um pouco o que a Lili está falando sobre, a ideia é que a gente tenha também o reconhecimento de que a Covid longa precisa ser investigada e o trabalhador tem que ser ou readaptado ou reabilitado, né? Dependendo, porque às vezes a reabilitação não é possível para exercer aquela atividade laboral. Então, é o reconhecimento acabou de sair a relação das doenças, acho, não sei nem se o Alexandre sabe, acabou de sair, saiu semana passada, a relação das doenças que são relacionadas ao trabalho, né? A relação da doença relacionada também, pleonasmo isso, mas é isso mesmo, saiu a relação de todas as doenças que estão relacionadas ao trabalho. A intenção nossa é que a gente possa identificar que a Covid longa pode estar associado, sim, ao trabalho, e o trabalhador tem que ser reabilitado ou readaptado, né? Então, é para um pouco além disso. Mas eu agora perdi a questão dos frigoríficos. Não, eu só tinha usado como exemplo o que você tinha dito no início das condições absurdas, né, desses trabalhadores. Não, e aí já tem publicação científica, por exemplo, a JBS americana, né, que a JBS, a grande americana, foi aonde tem um estudo feito científico, epidemiológico, que aquilo ali foi aonde espalhou a Covid. Não sei se não me engano, acho que é em Minnesota, não sei onde é o estado, não me lembro. Eu sei que ali foi o espalhamento da Covid. A gente tem um trabalho que nós estamos fazendo agora também com Santa Catarina. Santa Catarina também foi um estado onde a vigilância sanitária foi muito ativa. E ela demonstra que aonde tinham os maiores frigoríficos era onde tinha o maior acometimento da Covid. Isso já é um dado importante do ponto de vista epidemiológico e importante para a saúde do trabalhador. Então, Rita, pelas condições de confinamento, né? Confinamento e transporte também. Transporte, porque muitos trabalhadores não moram naquele município, moram em municípios adjacentes. Então, além dele transmitir entre eles, ele transmitia também para a família. Sim, né? sim. Então, eles era o grande argumento que os professores usavam durante o período que a sala de aula, né? Por mais cuidado que você tivesse, se tivesse um foco ali, ia passar para todos os lugares, todas as famílias. E outras pandemias vão vir, né, Maria Flor? Não é? A gente está muito achando que isso acabou e não vai voltar mais. Outras já estão surgindo doenças que já estavam
bem quietinhas ali. Então, elas começaram a ressurgir também com as questões ambientais, com as questões, com as mudanças climáticas, voltadas desse absurdo processo econômico que cada vez mais a gente fica envolvido nele, né? Então, é uma coisa que tem sequência com a outra. Quer dizer, o frigorífico na época, o petróleo que foi na época produzido não era para o nosso consumo. Então, o gado, tanto o gado quanto a ave, não era para o consumo brasileiro. Sim. Então, assim, as pessoas estavam em fila de ossos, né? A fome tinha voltado ao país, a gente tinha mais de 30 esse desenvolvimento milhões. Econômico desenfreado, quando considera que mexer num ambiente do jeito que a gente está mexendo não remete à volta de muitas doenças que já estavam adormecidas, isso tem que ser compreendido. Não tem nenhum desenvolvimento econômico que justifique, né, essa opressão ambiental que a gente está vivendo, né? Que é uma opressão ambiental. Muito bem. Gente, eu aprendi tanta coisa aqui. Durante o ano, eu vou chamar mais vocês para a gente conversar sobre a saúde do trabalhador. Quero acompanhar esse projeto. E quero entender também os estudos. Esse, por exemplo, de frigorífico me interessou muito, porque assim, quando a gente pensa que a gente tem mais boi que gente nesse país e que uma boa parte da população brasileira não conseguiu durante muito tempo comer carne, aí é demais, sabe? É demais. E aí você vê desmatamento, né? A quantidade de CO2 emitida se culpa, como a Alexandre falou no início, fica culpando o petróleo, mas ninguém fala do agronegócio, que é o maior emissor de CO2. Então, a gente pode fazer um samba discutindo mais isso profundamente. Eu vou deixar vocês se despedirem, então, Alexandre, Rita e a Liliane encerram. Assim, eu acho que a gente falando assim, né, sobre essa junção, né, do trabalhador, também falando sobre a Petrobras, né, e a gente tem que falar de orgulho, né, de ser Petrobras, orgulho de ter uma empresa que é atacada desde o seu nascedouro e vem mostrando que tudo que fala sobre ela é mentira, né, que a gente tem uma grande capacidade. E aí tem outro orgulho, né, que é a Fiocruz, que é esses pesquisadores da Fiocruz, que, poxa, simplesmente tem coisas que a gente não tem como mensurar o que é conseguir uma CAT, né? Através das notas técnicas deles, que o MPT entrou, e agora esse trabalhador ele tem a segurança previdenciária que aquela doença relacionada ao trabalho vai lhe dar um benefício melhor se ele, por um acaso, vier a ser afastado. E aí esses pesquisadores não estão esperando ele ser afastado, eles estão dizendo, não, vamos cuidar dele para que ele não se afaste, para que ele não venha a sair do mercado de trabalho porque uma doença está evoluindo nele, porque a gente não conhece essa doença, não vamos deixar esperar ver aquele monte de gente com problema. Então, assim, isso dá um orgulho danado de estar participando desse projeto e a gente vai seguir junto e firme nessa luta e a gente vai conseguir, né? Talvez não consigamos tudo, mas com certeza a gente vai fazer e às vezes uma pequena coisa gera uma grande diferença, que é esse exemplo da CAT. O que é a CAT? A CAT simplesmente é uma segurança previdenciária para o trabalhador e para a sua família. Não é à toa, né? Tudo que era atacado pelo Bolsonaro, a gente sabe que tinha valor, né? Não é à toa que a Fiocruz foi tão atacada durante o período Bolsonaro. Gente, sem a Fiocruz, a gente não tinha AstraZeneca, por exemplo, né? Só lembrar disso. Eu sempre conto para as pessoas, vocês sabiam que a Fiocruz inventou um capacete para as crianças, para bebê de neonatal? Eu acho de uma tecnologia aquilo. Eu fico olhando e falo, gente, a gente tem a Fiocruz, é isso. E assim, a quantidade de estudos, eu fiquei muito feliz de vocês virem aqui por causa disso. A gente está vendo um nascedouro de algo que vai ficar grande, né? O Fórum Sindical trouxe aqui o nascedouro de uma pesquisa
muitíssimo importante. Da mesma forma que a atuação da Fiocruz durante a Covid foi fundamental para salvar a vida brasileira, vai ser fundamental agora para reabilitar e readequar trabalhadores, eu tenho certeza absoluta. Rita, és tu e depois Liliane encerra. Não, vou ser bem breve. Assim, para a gente é tão importante esses veículos, porque essa oportunidade que você está dando para a gente, aí o Fórum Sindical está nos dando, porque é a forma. A gente não faz ciência só para a gente, né? Porque também isso também é uma coisa que a gente vive no ambiente acadêmico muito forte, porque a gente tem que produzir com revistas de ponta. Eu e Lili não estamos nessa. A gente já tem a nossa produção acadêmica, ela não é lá essas coisas, mas a gente tem uma produção efetiva para onde a gente quer alcançar, né? E o que a gente alcançou. Isso, de uma certa maneira, nos traz algum prejuízo profissional, mas pouco importa, né? A gente está cumprindo o nosso papel social, que é contribuir com políticas públicas, né? E com a melhoria das questões relacionadas à segurança do trabalho. Então, eu quero agradecer muito esse espaço que você está dando para a gente, que o Fórum Sindical está nos dando, e vamos voltar aqui, a gente pode falar de outras coisas, inclusive nossa vigilância à exposição ao benzeno, que é junto com a Comissão Nacional do Benzeno, que era, né, porque foi desmontada pelo esse senhor, que eu me nego a falar o nome dele, e a gente pode voltar também para falar um pouco da vigilância ao benzeno, disposição ao benzeno. Se considere convidada, a gente agenda e ao longo de 2024 vamos ter muitos papos. Tá. Liliane. Quero agradecer, adoro estar sempre em live com o Alexandre. Quando é Alexandre, é Raimundo, né? É um dos dois que estão na live. Gostei muito de conhecer, Maria Flor. Fiquei pensando se eu já não te conheço da USP, mas isso depois a gente conversa por fora. É possível, é bem possível. É possível. Rita, minha parceirona, e assim, o que eu gosto nisso? Quando eu cheguei na Fiocruz, o que me chamou a atenção era: você pode fazer pesquisa para as demandas da população. E né? A Fiocruz recebe demandas de Volta Redonda, do benzeno, dos guardas de endemia. Nós temos diversos projetos institucionais que são demandas, né? E isso que eu acho que é interessante, é a gente poder fazer pesquisa produzindo para o mundo acadêmico um pouco, muito pouco, mas produzindo muito para os sindicatos e para os movimentos sociais, né? E ter isso, e saber que isso está sendo utilizado. Eu acho que a Rita deve ter a mesma impressão que eu. Eu acho que a gente nem sentiu a pandemia, acho que passar, a gente trabalhou tanto. Claro, todo mundo sentiu, mas eu quero dizer, o tempo, né? Porque tem pessoas que falaram assim, ai, eu fiquei lá, né? O tempo não passava. E a gente mal comia e dormia, era reunião comendo, era preparando. A gente trabalhou muito, a gente está vendo, agora a gente está colhendo esses frutos, e é o que vocês falaram, a parceria é tudo, e a gente quer continuar. Acho que a gente só começou aí a luta, tanto para os frigoríficos como para os petroleiros, e a gente quer continuar aí firme, apoiando vocês e vocês nos apoiando, né? Que ninguém vai para lugar nenhum sozinho, tá? Obrigada. Muito bem. Gente, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, e até quinta-feira que vem. Beijo grande, gente. Tchau.